Já se acomodou no sofá? Os melhores momentos da terceira temporada do Podteca tá começando agora. Para falar de comportamento humano. Por que quando a gente tá falando com um cachorro, a gente tem mania de falar assim? Isso não é bom, não é? Eu não vejo um grande problema em falar assim com o cachorro uma parte do dia. Agora, só a comunicação sem inteira com voz de bebê com ele talvez prejudique um pouquinho. Aí é bom você pegar um outro tipo de conselho, terapêutico, por exemplo, né? Mas prejudica no quê? Ele associa? O cachorro associa som, associa imagem, associa gesto, como que é? Olha, varia muito de indivíduo para indivíduo essa coisa da voz de bebê. Tem cachorro que acha o máximo, tem cachorro que odeia. Eu já vi cachorro que rosna pra voz de bebê, tá? Então vai muito do teu indivíduo. Se elas se dão bem com isso, eu não vejo um grande problema. Mas saiba diferenciar a hora de falar que nem bebê, que é brincadeira, que é carinho, e a hora de treinar, a hora de ter algum tipo de disciplina. A gente precisa separar isso pra gente e pra eles. Porque faz bem, né? Faz bem pro cachorro e pro convívio humano, né? Em sociedade. Você tem um cachorro educado, né? Eu, por exemplo, eu moro em condomínio, moro em prédio, né? E o Lalito, ele é um lorde. Todo mundo já conhece ele. Olha, tadinho. Ele tá assim, gente, só vou explicar. Não fique, não é maus tratos, nada. Ele tem medo de estalinho. E aí deu a claquete agora pra começar. E ele ficou com medo, mamãe do céu. Ele odeia. Sabe plástico bolha? Aham, elas odeiam também. É um pânico. Ele é, entre rojão, essas coisas, ok. Mas plástico bolha, qualquer Igualzinho. uns estalinhos mais agudinhos. Ele Fogos fica de desse artifício jeito. não tem problema. Aí um estralinho ou aqueles de festa junina. Sim. Tá. Ou plástico bolha é o terror. Sim. É que gozado, né? Não, Eu acho que, Tem é frequências específicas se o cachorro se incomoda mais. Ah, é? E E isso esses pode agudinhos? também variar de indivíduo para indivíduo. Como você falou, o Lalito, claquete pra ele não dá. Entendi. E isso é de raça ou é de espécie? Como que é? Indivíduo, raça, a gente pode sim falar que as raças ela tem algumas propensões de comportamento, o Dachshund tem algumas, outras raças têm outras, tá? Então sim, o cachorro ele pode ter tendências comportamentais por causa da raça, mas no meu adestramento, no meu trabalho, a gente sempre analisa eles individualmente, Tá. tá? Porque o cachorro ele pode ter particularidades, mesmo se a raça dele diga que ele vai ser de um jeito, ele pode ser de outro. Ah, entendi. Você vê diferença de uma na outra? de Nossa, comportamento? totalmente. É? E é a mesma raça, né? Mas assim, não tem nada a ver. Essa aqui é completamente medrosa. Medo de outro cachorro, medo de ser humano, medo de barulho. Essa aqui é bem medrosa. E essa aqui, ela já é mais protetora e territorialista. Então, ela vai chegar latindo. Se estiver no restaurante, vier o garçom, ela vai brigar com o garçom. Oh, meu Deus. É. E ela protege a irmã? Protege muito. Sério, cara? Mas aí é o que é? Também é instinto? É uma mentalidade de matilha. Eu super acredito que ela protege a irmã, ela protege você bastante também. aham. Né? Às vezes são coisas do contexto que a gente pode mudar. O cachorro, dentro da cabeça do cachorro, tem um mecanismo que se chama mecanismo de luta ou fuga. Que em todos os mamíferos tem na gente. Luta ou fuga? Isso, é o fight or flight, tá? Na nossa cabeça tem também. E às vezes em algumas situações, quando a gente tira a fuga, tá de coleira, tá no posto do elevador, tá numa situação onde ele não consegue sair, só sobra a luta. Então a gente acaba forçando ele a ter um comportamento reativo. Tipo, tá acuado, ele tem um comportamento reativo. Entendi. Entendi. Não que seja do animal, mas é um instinto mesmo Tem de coisas- proteção. Às vezes é do contexto, é da maneira como a pessoa ou o animal se aproximou, é a maneira como ele estava, o lugar onde ele estava aqui embaixo, ele estava no colo. São coisas diferentes. Entendi. E você vê, o Lalitão tem um convívio com as duas, É. né? Aham. De boa. E Inclusive, é um dos únicos amigos da Cacau. É? Se adoram. logo que a gente se conheceu, né, Yasmin? Foi muito legal. Ela chamou ele pra brincar e eles brincaram, foi lindo. Que graça! E foi assim que a gente começou Exatamente, a conversar. amizade, né? E você vê, né? Hoje a gente pode falar que o mundo 90% é pet friendly, né? E até mesmo no começo de relações, os animais... Hollywood tá aí pra dizer, né? Verdade. O animal influencia muito no começo de relações humanas, né? E o curioso, como isso, essa mudança de comportamento do humano fez o mercado de pet crescer. Um boom, né? Se eu não me engano, é o terceiro ou quarto mercado no Brasil, assim, no ranking, que dá grana. Isso Que você legal. entende bem, né, Yasmin? É. Porque você tá aí rodando as lojas, tudo. É, o Me mercado conta pet, essa assim, e loucura. depois da pandemia parece que teve um boom ainda maior, né? Depois da pandemia, teve muita gente que pegou cachorrinhos de pandemia, né?
que a gente brinca que é cachorro de pandemia, Oh, que foi... meu Deus do céu. Eles foram pegados ali naquela época. Então, todo o amor, todo o carinho, toda a atenção o dia inteiro era voltado pra esses cachorros. Então, tu deve atender bastante cachorro de pandemia, não? Atendo. Porque Por tem causa do isso, né? grude, né? E aí não tinha contato com outros cachorros, porque não ia pra parque, não ia nada. E assim, todas as pessoas gastavam, em vez de, vou sair pra um restaurante. Fazer o quê? Vai comprar uma bolinha, um brinquedo, um negócio. Então, assim, o mercado foi uma loucura. Fez um boom, Depois né? da pandemia, parece que foi uma loucura. De E o mercado que pet. mais de tecnológico, de mais moderno existe no mercado de pet hoje? Eu gosto muito da parte de trazer o cachorro pro cachorro. Ah, Então, Como hoje assim? em dia, o que acontece? Teve muitos anos agora que tava muito, petisquinho, bifinho, piriri, piriri. Isso é o que vem de muitos anos, né? Agora, os petiscos estão mudando completamente. Tá sendo um petisco natural, mas não naturalzinho, né? Tá vindo assim, um pé de coelho, um pé de jacaré, uma carcaça de não sei o quê, um chifre bovino. E assim, eu acho isso a coisa mais pet que tem. eu acho também. Porque eu acho assim, a gente tem que entender isso, que o cachorro ele não é um ser humano. E ele não vai querer uma boneca Barbie, né? Ele vai querer um enriquecimento ambiental. E tu vai fazer isso levando ele pra passear, pra cheirar várias coisas. Cara, Vai ter sim. um petisco que às vezes é o mesmo preço desse outro bifinho. Às vezes até mais barato, gente. Vai no açougue e compra coraçãozinho. Coloca dentro daquele escongue que é imitando um sistema gastrointestinal de um bicho, ele vai tentar ir lá, tirar as coisas de dentro. Pera. É uma loucura, é esse mundo, minha filha, maluco. Como é que é? Tem um negócio que chama o quê? Congo? Kong. Kong, que é é uma borracha, ele parece um casulo de borboleta de borracha. E aí tu coloca a coisa lá dentro. E aí, conforme o nível do cachorro for aumentando, tu vai mudando as coisas lá dentro. Primeiro, tu pode botar uma raçãozinha seca. Depois, tu coloca um patê. Depois, tu bota esse patê e tu bota a congelar. E vai ficando cada vez mais difícil, o animal vai... Ele gasta energia naquilo. porque é o simulando uma intuito caça. é esse, o intuito é... É devolver o instinto animal que a E gente... cachorro de apartamento, né? É. Cada vez minúsculo. Exato. Então, Nossa, elas, uma vez por dia, olha, tem um momento. Ele já ficou com preguiça só de pensar. Só de pensar. Ai, Tu precisa de um litão, vamos combinar esse negócio aqui. Eu só Vamos queria- enviar uns negocinhos pra você. Eu só queria comentar que ela explicou o meu ponto sobre a humanização de cachorro melhor que eu. Tá? Ponto para a mãe de cachorro. Parabéns, bebê, você arrasou. É na Vila Mariana, Tá. perto do Parque da Aclimação. Tá. É um prédio, né, incrível. E aí a gente fala, nossa, o projeto social na Vila Mariana, sim, né? Também tem outro projeto que eu trabalho que é dentro da favela, da comunidade, mas esse é na Vila Mariana porque a intenção deles é trazer esse público de São Paulo inteiro, e, na verdade a gente atende o Brasil todo. Para um lugar bonito, vamos dizer assim, diferente, um bairro diferenciado que eles talvez nunca tivessem acesso. O prédio é impecável, tudo lindo. Coisa linda para gente pobre. Arte para gente pobre. Arte para preto, favelado. É acesso para todos. Como a gente tem uma defasagem, né, na nossa situação atual, a gente procura trazer o belo. Né? E isso influencia muito no psicológico das pessoas. Vocês estão levando essas pessoas para um lugar lindo, então estão mostrando que elas também são lindas e merecedoras. Que é o do lugar belo. delas, na verdade. Exatamente. É muito lindo. Que ele tem. A pessoa pode estar onde ela quiser estar, pode ser quem ela quiser ser. Né? A gente atende desde Fundação Casa até situação de rua. Tá. Né? E tem esse acolhimento familiar, porque aí a criança. O adolescente começa a se desenvolver, a entender, não, eu posso ser outra coisa, eu quero estudar, eu quero ser ator, quero ser dublador, eu quero ser médico. E aí chega em casa e apanha. Aí, o que a gente faz? Mãe, vem aqui, pai. Ou não tem pai, né? E aí começa a fazer um trabalho porque aquela pessoa está repetindo uma violência que ela sofreu e assim vai, né? Sem julgar ninguém aqui, né? Nós estamos só falando da realidade das pessoas. Então, eu trabalhei com muitos grupos de mãe, que é uma coisa muito linda de ver você tá com uma mulher ali sofrida, machucada na primeira sessão, na segunda ela já veio de batom. Ainda tá com o olho inchado, mas passou um batom, na terceira ela já fez um cabelo, aí já fez a unha. Ah, mas isso é bobagem. Não, a gente tá de batom aqui, não é à toa, a gente tá aqui plena, com o meu vestido verde, não é à toa que eu estou com essa roupa. E aí você vê essa mulher se potencializar,
E dali 2 semanas ela já tá solteira, geralmente, que ela fala, tchau, querido! Né? Desculpa, é a realidade estatística. E aí aquele moleque que tava lá, né, fazendo bobagem, tem essa mãe de volta. Que é linda, inteligente pra caramba. E você traz isso com as técnicas de psicologia, É um de resgate psiquiatria. de autoestima, né? Resgate de quem ela é e ela nem sabia. às Maravilhoso, vezes. né? E o exemplo, Rô? O exemplo, então, é a base de tudo. É, Né? É o sim. exemplo de casa, que foi o que você disse, né? Exato. Eu lembrei muito, porque a gente teve um episódio do Podteca sobre constelação familiar. Eu assisti. Isso que a Aninha falou é mais ou menos isso. É a repetição de um trauma que vem lá dos bisavós, vem, né? Isso. E essa história de você apanhar, essa história de você estar nesse ambiente, não sair daquilo e não saber que existe uma outra realidade que é o seu lugar, vem dessa coisa da terapia, não é? Sim, Rô? com certeza, porque acaba que você adquire uma crença limitante, que a gente chama, né? Uma crença limitadora. E você acaba acreditando. E como a gente vive de acordo com aquilo que a gente acredita, a nossa vida é o que a gente acredita. E a gente agrega em volta da gente justamente tudo aquilo que a gente crê como sendo uma verdade, né? Se ela tem aquela crença de que ela não pode, de que ela é feia, de que ela não merece, de que ela não consegue, ela vai criar uma vida de acordo com aquela verdade e ela não vai prosperar, ela não vai conquistar os objetivos que Vai ela evoluir, né, Rô? E esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso, porque você está resgatando a autoestima e está mostrando uma nova credibilidade, né? Uma nova realidade, e ela está falando assim, não, então eu posso. Ela começa a acreditar aos pouquinhos, às vezes ela não acredita no início, né? Demora um pouco. Demora um pouco, porque é um trabalho que dá trabalho, né? A gente está Claro. acostumado, né? Claro. Você passa a vida inteira se boicotando, né? Limitando várias coisas em relação a relacionamento, em relação a dinheiro, em relação a qualquer tipo de coisa. E aí, para você se desvincular, você criar um novo hábito, você precisa fazer um trabalho mental de trocar as resgate. crenças limitantes e transformá-las em crenças expansoras, que é um trabalho maravilhoso. Qualidade, né, que tinha na época. Não que hoje não tenha, mas os anos 80 foi muito assim, visceral, era tudo era muito música. A TV tinha muita música. Os Era muito programas rico, de né? Era TV. muito rico. Então a gente ia para programa de TV, no SBT, a gente estava falando agora. O quanto de programa. Tinha Viva a Noite, cara, que era muito legal. E era um programa comprido, enorme. Os programas do Silvio, Qual é a Música? Era enorme. E só artista, só músico, muita música, muita Sim, música. sim. Então, a época 80, não só no Brasil, mas lá fora também, o Brasil consumiu muita coisa boa nessa época. Eu lembro porque eu fazia baile, a gente tinha que tocar o que tocava em rádio. Em Ribeirão Preto, no Grupo Nós, aquela banda do Réu que a gente já falou sobre ele. Eu toquei numa banda em Ribeirão, que na época dos anos 80, tudo que tocava em rádio a gente tinha que ser fiel e tocar. Então, assim, o que tocava em rádio? Michael Jackson, Madonna, Titãs, Duran Duran, eram coisas assim de alto nível musical. Então, hoje, muito mais, né? Porque as pessoas trazem isso até hoje, isso toca até hoje. Você pega um Uber, o cara bota na rádio lá, só vai sucesso tocar dos nos anos anos 80. Porque o motorista tem que agradar todo mundo que entra ali. É anos 80. E é o concurso. O concurso, todo mundo sabe. É muito bom. É muito bom. É verdade. Mas eu acho que você falou uma palavra que acho que é o que rege, que é a visceralidade. É visceral. Isso entra na gente. Eu acho que é aí que vem da qualidade realmente, não é? Sim. Porque quando você consegue atingir o coração e a alma e a cabeça das pessoas, aí isso se eterniza. Que é uma coisa que não anda acontecendo muito. Que era uma explosão, assim, de bons compositores, de bons músicos. As bandas eram muito boas. E Então, teve era- muita gente. Era uma concorrência pesada. Mas será assim. que a gente não está caindo no saudosismo? Porque hoje em dia tem muita gente boa. Só que o que acontece? Tem muitos canais. Hoje tem rede social. pulverizado. Hoje é pulverizado. Eu não vou dizer Tem também isso. que na época Eu não acho. tinha aqueles falam, não, é que hoje a música dura pouco e cai fora. Na época também tinha as coisas só para durar um tempo e tal. Mas as próprias bandas que tinham as músicas de sucesso, o Chicletinho, tinha um trabalho muito grande por trás. Era então, pensado. poxa, É você vê diferente um de hoje. Paralamas, Não, e o jabá também era caro. viu? grande. O jabá era pesado. Conta. Para fazer televisão. Na nossa época,
Era assim, era coisa assim, você tinha que chegar com um caminhão de dinheiro para conseguir tocar nas Pra rádios. sua música ser tocada tantas vezes. Não era nessa. Meu amigo tem uma rádio, não tem essa, irmão. Tem que chegar aqui com grana. Ou era uma viagem que você sorteava lá para Miami, ou era um pacote num resort, não sei da onde. A coisa era pesada, assim, não dava para chegar com uma vitrola, um 3 em 1, tem um 3 em 1 aqui. Eu ia botar de 3 em 1. Para fazer um Walkman. som. Eu cheguei com o 3 cara em te 1 mandava já. você nem na Eu rádio cheguei com entrava. 3 em 1. Não eu, a banda que eu cantava chegou com 3 em 1. Então. Era um CCE daquele então, assim, ó. Tô falando mentira, pô? Não, e assim, aí ele não podia, porque tinha um sertanejo que tava dando um carro pra Pô, sortear. os Aí caras você não tinha chegavam como com 1 competir. milhão de... Hoje, Então, em dia foi vai, a grana. época do jabá. O Luna é o meu irmão de coração, assim, mais um que eu tenho na vida. A gente se conhece há mais de 20 anos, né? 25 pelo menos, né? Mas assim, eu não me recordo de você ser tão estudioso, ser tão imersivo, né, no kardecismo. Quando que começou, Luna? Eu me dizia espiritualista, né? Sempre, Que é assim, diferente. é diferente. Ah, E em 2008, dizem que a gente vai ou pelo amor ou pela dor. Né? Bom, em 2008 teve uma situação que alguns sabem, os mais próximos sabem. Eu fiquei grávido, Miguel. aham. Esse ano ele faria 16 anos, né? 23 de Nossa. agosto, Já. já. E ele tinha um problema cardíaco congênito e descobrimos no pré-natal. E foi a gestação toda acompanhando e... Vai ter jeito, não vai? E uma amiga nossa, Cida, falou para a Andréia, tenho perseverança, por que você não vai lá? Mas isso depois dele desencarnar, né? Porque ele viveu 18 horas. Ele nasceu como programado, foi para UTI, esperou a Andréia passar o efeito da hack para ir lá falar com ele. E ela conversou com ele umas 10 horas da noite. Às 2 da manhã ele se despediu. Hoje a gente entende. Talvez, né? Talvez. Eu acho que entender, tem que ter muita água aí embaixo da ponte, né? Pra gente compreender os planos de Deus. Eu chamo de Deus, né? Que eu acho que é esse ser, essa entidade que manda na vida da gente. E eu acho que quando for a nossa hora, a gente vai bater um papo cara a cara e a gente vai ficar sabendo do porquê dessas coisas. Mas foram 18 horas de muito, muito amor e muito carinho, né? Isso eu tenho certeza. E aí você foi procurar uma ajuda ou uma explicação? Então, o mais engraçado é que eu sempre disse que eu não seria pai. Eu dizia, diante do meu entendimento de mundo, que se fosse para eu ser responsável por alguém, que eu fosse responsável por alguém que já estivesse aqui. Que eu não precisaria gerar alguém para ser responsável, porque o mundo já tinha tantas mazelas, tantas dificuldades que, no meu entendimento, seria injusto trazer alguém para viver isso. Olha que coisa. E quando a gente falou, vamos tentar ser pai, você veja, os meus sogros têm 2 filhas, Andréia e Eliane. Andréia, minha esposa, foi a primeira que casou. 2 sogros idosos. E aí a gente pensou, que seria injusto não permitir que eles passassem pela experiência de serem avós. E aí, com 5 anos de casado, a gente falou, vamos tentar? Vamos tentar. Tá. Na primeira tentativa, ela ficou grávida. Caramba! Não abracem o Luna, só para quebrar o clima. Então era para ser, né? E era para ser do jeito que foi. Mas hoje você tem essa compreensão a partir do momento que você passou a compreender um pouco mais
do mundo como ele é. Sim, eu acho que eu aceitei. Depois que a gente falou, vamos ter um bebê, vamos ter o Miguel, e aconteceu do jeito que tinha que acontecer, era assim que tinha que ser. Sim. Não só para que eu aprendesse algumas coisas, mas para que os meus pais também entendessem, os meus sogros, os meus sobrinhos, os meus irmãos. E o próprio Miguel. Uma experiência para o grupo familiar, né? Para o grupo familiar, Fernando. É exatamente isso. E a gente sabe que continua vivo, né? Aquilo lá foi uma passagem rápida, mas não sem sentido. Teve um sentido ali. Total. E a ligação continua, né? Total. A pessoa tem lá uma cirurgia no joelho. Né? E aí ela sente, tipo, minha avó sabe, ela tem uma cirurgia no joelho, ela sabe que tem que estar para chuva. Isso é muito válido, as pessoas brincam com isso, duvidam. Mas é fato, porque toda vez que tem um tempo para chuva, você tem uma mudança de pressão. Mudança de pressão, a pressão ela exerce força sobre os nossos corpos. E aí acaba sentindo quem tem. Porque o nosso corpo ele sofre a pressão o dia inteiro. O tempo inteiro. Só que quando você tem uma coisa que é anormal, nosso corpo ele se adaptou a isso. Quando você tem algo que é anormal, você tem uma placa, você tem um joanete, você sente, você acaba sentindo. Tá vendo? Não é idade, Podtechers. Todo mundo fala pra mim, você tá velha, tá com dor lá, vai falar que vai chover. Não, tá vendo? Tudo tem explicação. Tem explicação. Maravilhoso, gente. Olha, eu tô lavando minha alma aqui hoje. Paulinho, quero decidir o meu destino de fim de ano. Vamos lá. Já decidiu? Não, né? Trouxe você aqui pra isso. E o Matheus também, porque eu quero ir na segurança. Santa Clara tá me deixando meio na mão ali. O que tá top hoje? Top Hoje. Vamos começar Brasil, que eu amo o Brasil. O que é mais procurado? Vai ser diversão na certa, baladinha, não sei o quê? Então, na verdade, assim, Brasil, o Nordeste ainda é o grande... É a pérola. É a grande pérola do negócio, Mas é lindo né? demais, né? É. E o que você fala de Nordeste? Qual que é a praia que tem mais procura? Olha, Jericoacoara... Ai, eu já fui pra Jeri, gente. Né? É lindo demais. É bem procurado. Né? Porto de Galinhas. Né? Tá. Porto de Galinhas pela badalação. Pela badalação. Porque tá do ladinho de Muro Alto ali, né? E são os grandes resorts. Exatamente. E ali tem para todos os bolsos, né? É mesmo? Tem para todos os bolsos. Bom saber, porque uma diarinha de 120 reais tá bom já, né? Tem para todos os bolsos. Ali desde Olha lá, a gente tá falando... Aqui é o quê, Paulinho? Fortaleza? Aqui já é Porto de Galinhas, ó. Conheço. Tô falando besteira? Não é? Porto de Galinhas. Aqui, ó, é muito lindo. Porque você consegue ver cavalos marinhos bem aqui. Tem os Os arrecifes, formam as piscinas ali. E ainda você pegando aqui, tem como que fala? Não é vela? As jangadas. Jangadas. Tem um passeio de jangada que vai até... Quando a maré tá baixa. É a coisa mais linda do mundo, né? Cara, eu adoro esses videozinhos que eu fico em casa fascinando, aí eu fico olhando, já pego a vassoura, põe no meu, já vou voando. E lá, como nós temos um turismo específico, né? A Chapada dos Veadeiros é um destino que é bastante procurado. Jalapão, que é bastante procurado. E o Jalapão é bem interessante, que tem uns pacotes que você fica hospedados em barracas, como se fosse barracas de camping. Que são os glampings? Glampings, exatamente. Olha, que tá que super na altinha, tá super né? Os Faria Limers amam. Amam, então. Ai, porque não passa perrengue aqui, bota aquela barraca ali agora eu vou acampar. Pô, chega lá, tem hidromassagem dentro da barraca, Paulinho. É na beira do rio, tem toda uma infraestrutura ali que é isso. Ai, sou louca pra conhecer. Mas não quero ir em Glamber, não. Eu não sou dessas, não. Eu sou aventureira, Paulinho. Como chama essa lagoinha? Isso ela é famosa, né? É o Fervedouro, se eu não tô enganado. Dá pano pra manga esse nome, hein, Paulinho? Fazer uma rave ali, ó, Fervedouro. Rave do Fervedouro. Olha, esse aí não conheço. Enfim, vamos lá. Então, isso tá na moda, Jalapão. Mas é caro. Imagina um glamping lá. O turismo de aventura, ecoturismo, ele não é um turismo barato. Por que ele não é barato? Porque ele envolve coisas muito específicas, né? Os guias, eles têm que ser guias extremamente treinados
né? Os serviços, às vezes, eles têm que ser privativos. Você não tem como fazer num lugar ecológico um ônibus com 40 pessoas. Entendi. Não tem como você fazer isso. Sim. Tem que ser e um tem número, todo o cuidado, tem é todo muito um mais cuidado, perigoso, né? É um número reduzido de turistas que pode entrar, que pode ir. São parques nacionais. Então, é um turismo caro, entre aspas. Né? Mas vale muito a pena. Mas vale muito a pena. Isso, para mim, está sendo uma novidade, porque eu nunca trabalhei com esse tipo de turismo. E eu acho que há uma crescente, né, na Há uma procura, crescente. justamente para conscientização do A que vem gente por aí. que está fora do nicho, a gente pensa que isso é uma coisa assim do outro mundo, mas quando a gente está ali no nicho, muita gente quer fazer o turismo. Uma coisa legal que você mencionou aí dessa separação, a pessoa não sabia se a pessoa era índia, se a pessoa não era. Né? Isso na meteorologia a gente trata como... tem a biometeorologia humana, que é uma das áreas da meteorologia. Como que é? Biometeorologia humana. Gente, olha, hoje eu vou sair daqui aguçada. Direto pro Aurélio, dicionário. A biometeorologia humana, ela trata dos impactos que o clima exerce sobre os seres. Ou seja, vamos pensar que existem vários tipos de... A gente aprende na escola que existe o branco, o negro e o índio. No final das contas, a gente consegue distinguir. A biometeorologia humana, ela vai afetar... imagina que numa região onde você tem mais calor, vai desenvolver, sei lá, a boca da pessoa maior, o olfato, o tamanho da orelha. Vou dar alguns exemplos. Existem, eu não lembro o número exato, mas, sei lá, por volta de 7 ou 8 variações de negros. Existem os negros que têm uma tendência a ter, sei lá, o lábio maior, os outros com o nariz maior. Isso é por conta da região dele, ele se adapta. Sim, faz todo sentido. Outras coisas também são, tipo, existem os brancos, os europeus da região mais ao sul da Europa, tem os da parte mais nórdica, então eles têm características diferentes. Então, assim, é o impacto que o clima traz sobre os seres. Então, isso, quando você mencionou isso, eu acabei lembrando que é uma das áreas da meteorologia, a biometeorologia humana. Tô de cara, eu achando que era A gente só pensa que é só só gente chuva, bonita né? Se vai lá chover, falando, assim. olha, vai ter uma nuvenzinha. De cara, Matheus. A biometeorologia humana também, ela trata dos eventos. Primeiro eu consegui falar isso toda vez que, né, que eles... Estudos em cima do humor. Por exemplo, tem um estudo que mostrou... Ai, meu Deus, vai falar de humor. A gente é geminiano, não tem como medir. Não tem. A gente não muda de humor aqui. Não, de uma hora para outra. Alguns estudos, como por exemplo, o impacto que os dias ensolarados elas têm no nosso humor. A tendência é que a gente esteja mais disposto do que em dias nublados. Por exemplo, na Alemanha, teve uma pesquisa, acho que foi na Alemanha, se não me engano, que após a passagem de frentes frias, aumentava o número de internações por infecções respiratórias. Então, assim, a biometeorologia, ela trata de todos esses impactos que causa sobre os seres. A primeira capa do livro do André Bianco em 2000, né, do Exato. 7, só que isso em outra vida, porque nós somos romenos, a nossa ascendência é romena, né? Exatamente. Nosso avô. Então, esse mundo de vampiros sempre nos fascinou. A gente sempre gostou por causa disso, né? Porque já que algumas das lendas mais famosas veio de lá, né? Sim. Então a gente aproveita e fala, eu também vim. E corre gente a boca pequena que vovô era de uma cidade chamada Satumari, que é Exatamente. muito próximo ao Castelo do Conde. Fica próximo ali da região. Da estamos região. ali. Então, cuidado, podteca. Isso aqui pode ser fantasia ou pode não ser fantasia? Pode ou não pode? Então, baseado nisso, eu trouxe como curiosidade um vinho romeno. Olha! Onde é que nós estamos aqui? Daqui, Então, deixa eu mostrar pra cá. esse é um vinho da... Deixa eu aproveito e vejo, né? Bizantum. A Romênia é um grande produtor de vinho. É mesmo, Ela Rodrigo? chega a ser 4 vezes mais forte do que o Brasil na produção de vinho. Apesar do país ser muito menor em extensão do que a gente, eles têm uma produção gigante de vinhos. Olha que interessante. Então, assim, a gente esquece que, na verdade,
a origem dos vinhos vem do Oriente Médio e da Europa e até chegar aqui. A gente chegou depois. Então, de lá, quer ver? Deixa eu te te mostrar aqui, ó. Então, de lá, eles têm uma produção muito grande. E eles têm uma uva que é nativa. E esse vinho aqui, ele é um corte, né? A gente fala corte. Hoje está muito famoso falar em blend, né? Red blend. Mas ele é um corte com 3 uvas. A Shiraz, que a gente já conhece. Cabernet Franc, que é uma uva europeia bem famosa. E a uva deles que chama Feteasca Neagra. Feteasca Neagra? Neagra. Que é negra. Que é negra. Ela eu acho que é Vila Negra, uma coisa assim. Depois eu preciso ver direitinho, mas chama Feteasca Neagra. Tem a Feteasca branca e a Feteasca Neagra. E, aliás, esse é o corte do... Por curiosidade também, a língua romena, ela é baseada no latim. Sim. Então Sim. fica um pouquinho mais fácil Dá da pra gente entender. Na leitura é muito fácil ler romeno. Na leitura na pronúncia a gente estranha um pouco, mas depois de 2 horas exposto a gente começa a entender. Exatamente. Mas por que na fala é mais difícil de entender? Porque os dentinhos já trabalham. Os dentinhos atrapalham É que é o medo de morder a língua. articulação. Mas é muito legal. Agora, pode ser, mestre Baco, que dentre todas essas uvas tem uma gotinha de sangue aí para compor esse vinho? Eu não sei como é o processo de fabricação lá, porque é segredo, né? Mas cada vinícola tem o seu segredo, então... Só que hoje não se tem essa vivência, não se tem essa Acabou, escuta. não se fala mais em folclore, né? Então, Não se fala mais pessoas como nós se tornam excêntricas, né? E acaba assustando, né? Em vez da gente aproveitar Mas essa é a melhor parte. O assustar é A melhor parte, a estranheza que a gente provoca com nosso modo de viver, Mas nossas você gosta, histórias, né? nossas Exatamente, posturas. Essa estranheza chama-se a aesthetic na comunidade vampírica, nas Ah, cortes tudo tem um vampíricas. porquê. Esse estranhamento que você provoca. O problema é que a aesthetic o pessoal traduz como estética. E aqui no Brasil, nos anos 80, na USP, algumas faculdades de filosofia, a estética foi varrida, foi eliminada, foi quase exterminada. Em inglês o termo é aquele aesthetic. Aesthetic. Aqui foi exterminado. Falaram que estética era plumas e paetês. Né? Não. Mas né? alguns bravos resistiram a isso e prosseguiram. E a gente somos herdeiros dessas posturas, dessas posturas, desses bravos, né? E assim, e é interessante como essa provocação. A ideia não é você não estar provocando alguém, mas você quer viver do seu jeito, as suas ideias, a sua maneira de ver a vida. Mas eu acho que a maior provocação. Isso causa estranhamento. A maior provocação Você é o se outro alimenta, olhar e você fala se assim: você nutre. pode ser assim também. Exato. E aí o cara Eles vai não ficar estão sempre. prontos pra essa Ele conversa. sempre vai ficar pensando: será que eu posso? E aí acaba não Eles não vivendo. estão mesmo. Lorde, porque esse padrãozinho, essa coisainha, não nos pertence. Vamos falar a verdade. Não, definitivamente não. Senão a gente não tava aqui. A gente não bota a cara na câmera ali para trazer esse tipo de reação e informação. Ação e reação, não é verdade? E eu acho que com isso as pessoas poderiam ser tão mais abertas a novas ideias, ao conhecimento realmente, né? Porque quando a gente fala em vampiro hoje, as pessoas, principalmente agora, elas são limitadas a Hollywood, né? Que é tão... E Hollywood não ajuda muito, né? Nada. Nada, né? Não contribui em Tá nada. difícil. Para os vampiros, para o pessoal do voodoo, para o pessoal do hoodoo, tá muito difícil a gente citar alguma coisa legal que venha de Hollywood. Exatamente. Agora me fala, assim, uma obra base que você poderia deixar de conselho para os podtechers, assim. Olha... Para quem quer iniciar nesse... Quem quer iniciar? Olha, comece sempre pela arte, se apaixone pela arte, ame a arte, odeie dogmas de todos os tipos. E, olha, um bom Vamos começo... repetir, Lorde? Olha lá e repete. Odeie dogmas, adorei. Ame a arte, estude a arte, se nutra de arte, devore a arte e odeie dogmas. Vou fazer uma camiseta Bom, do é mesmo, Podteca. dá uma boa camiseta. Citando Cara, aquela autora sensacional. norte-americana, Camille Paglia, né? Que foi a autora original dessa frase, né? Adoro Maravilhoso. ela. É sobre isso. Tipo, olha, vocês podem começar, que é uma literatura, uma coisa interessante. Dos Estados Unidos, a gente tem a Anne Rice, que desde a década de 70 escreveu as Crônicas Vampirescas. Eu li Spoiler, vários, você leu vários. A gente já conversou disso.
Os 3 últimos livros, Príncipe Lestat e Atlântida e Comunhão de Sangue, são os melhores. E dá para começar pelos 3 últimos e depois ler os outros 10 livros. Literatura de verão, hein? Tá chegando as férias. Porque eu li os primeiros, aí parei na metade e agora preciso pegar, retomar, porque esses eu sempre gostei. Ainda na arte da fantasia aqui no Brasil, a gente tem André Bianco. Opa! E a gente tem Julia velho Moon. Conhecido. André Bianco e Julia Moon Nossa, são grande o amigona, né? suprassumo da literatura vampírica brasileira.